E aí, galera, sejam todos bem-vindos à nossa aula, onde eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês o Clube dos Dados. Finalmente saiu, depois de tantos meses falando para vocês dessa iniciativa, finalmente eu coloco ela no ar para vocês aproveitarem. Então, sejam todos bem-vindos, comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tenham, de onde vocês são. A gente já tem interagido bastante lá dentro do nosso grupo e também algumas pessoas têm me chamado nas redes sociais, principalmente ali LinkedIn e Instagram, e aí eu acabo ajudando essas pessoas. Mas para você conseguir conversar mais diretamente comigo e ter mais oportunidade ali de eu responder suas perguntas, porque às vezes eu não vejo em outras redes sociais, entra lá no nosso canal de WhatsApp que eu vou conseguir falar um pouco melhor com vocês. Mas vamos lá, galera. O que é o Clube dos Dados que eu estou lançando hoje para vocês essa oportunidade? É um passo a passo completo para você garantir, para você conquistar a sua vaga como analista de dados. Então, se você é uma pessoa que quer conquistar uma vaga como analista de dados, seja para você que está migrando para a área de dados, ou para você que é estudante, está começando sua carreira na área de dados, ou até mesmo está buscando uma evolução dentro da carreira de dados, o Clube de Dados é para você. E por que trabalhar com dados, né? Por que eu trabalharia com dados? Teve muita gente que por conta ali do anúncio que eu fiz mostrando, chamando vocês para o canal, muita gente ficou em dúvida se servia, né? Se todo o ensinamento servia para outras áreas. Eu aqui foco somente na área de dados, porque é minha expertise. Então aqui eu só consigo falar o que diz respeito à área de dados em si, tá? Então é muito importante deixar isso claro. Mas, se você está aqui, tem curiosidade e não conhece sobre a área de dados, vou te explicar por que você pode trabalhar com a área de dados. Primeiro, muita gente tem. A área de dados tem chamado a atenção de muita gente porque é uma área que paga muito bem, principalmente conforme você vai avançando nas suas senioridades. Tem muita gente que compara profissional CLT com profissional autônomo. Então, por exemplo, entregador de delivery, por exemplo, que trabalha ali como motoboy, ou até mesmo outras funções ali que são autônomos, e aí acaba comparando o salário. Olha, como autônomo, como entregador ou como Uber, eu consigo tirar mais do que alguém que trabalha com CLT. Porém, quando você compara o esforço-benefício de uma realidade dessa, dificilmente você, como autônomo, vai conseguir escalar e vai conseguir ter ganhos maiores sem trabalhar muito mais. Então, o custo-benefício de você ficar nessa função não necessariamente é o melhor. Agora, quando você trabalha com dados, talvez você comece ganhando um pouco menos do que você gostaria ou um pouco menos do que você quando você era profissional autônomo ou sendo profissional autônomo, tá? Aqui é só um exemplo. Porém, nos próximos anos, conforme você vai aumentando sua senioridade, é muito comum que esse seu salário aumente a um custo muito menor do que quando você trabalhava como autônomo ou trabalha como autônomo. E isso pode ser bastante interessante para você, porque você pode começar ali ganhando um salário de 4, 5, 6 mil reais como júnior, ou até mesmo um salário bacana como estagiário. Tem empresas já pagando 2, 3 mil reais para quem começa no estágio na área de dados. E pode ir avançando e dentro de 3, 4, 5 anos alcançar salários até 20 mil reais, sendo que o custo daquilo ainda provavelmente vai ser o mesmo, já que você ainda vai estar trabalhando como analista, lógico que vai ter mais responsabilidade, mas a quantidade de horas será a mesma. Você também pode ter mais flexibilidade, porque trabalhando com dados você ainda tem muita opção dentro da área de dados e tecnologia em geral, de trabalhar de forma remota ou até mesmo de forma híbrida. E aqui vai um adendo muito interessante, que pode ser bastante importante para você. Se você tem interesse em trabalhar remoto e principalmente ganhar acima do teto no Brasil, é muito interessante que você saiba falar inglês, porque daí você consegue trabalhar para empresas de fora, o que pode ser muito interessante para você e, consequentemente, aumentar o seu salário. Então, são muitos benefícios de trabalhar com dados. Outra possível oportunidade é você ir para fora do Brasil. Para você que está buscando alguma coisa fora do Brasil, é uma alternativa muito interessante de trabalhar com dados. Eu já recebi propostas para fazer imigração, se eu não me engano, tá? Foram algumas. Para Tailândia, para Dubai e para Portugal. Portugal, principalmente, chama bastante brasileiro, só que no contexto de mercado em geral, para fora do Brasil, Portugal ali é o que menos paga, o que eu menos tenho visto que paga bons salários assim em dólar mesmo. Então,
é um pouco mais complicado. Mas também, se você quer trabalhar com dados, serve para você ir para fora do Brasil. E uma outra oportunidade que você tem trabalhando com dados é como o mercado está muito aquecido, você tem previsibilidade de trabalho. O que isso significa? Significa que enquanto muita gente está ali, talvez, sofrendo, procurando emprego, você vai ter emprego a rodo. Por exemplo, no meu caso, eu, nos últimos 2 meses, depois da última vez que eu atualizei meu LinkedIn com o pessoal aqui dentro do canal, eu recebi mais de 20 mensagens no LinkedIn de propostas de emprego. Estou falando de mais ou menos 10 em cada mês, 10 em junho, 10 em julho. É muita coisa, é muita gente pedindo profissional qualificado de dados, tá? Então, para você que gosta dessa previsibilidade, então, se você for demitido, você tem no outro dia uma chuva de propostas na sua porta, uma chuva de possibilidades de candidatura, porque você tem o conhecimento e o mercado está com uma demanda muito grande, tá? Então, se você tem dúvida aí se vale a pena trabalhar com dados ainda, esses são só alguns dos argumentos que eu posso dizer aqui para você que realmente vale a pena. Além do meu próprio, saber que foi uma boa escolha começar a trabalhar com dados. Mas já a gente fala sobre isso. Alguns outros pontos importantes que eu já passei com vocês aqui no canal também, mas eu quero relembrar. Lucas, eu não tenho experiência prévia em TI, como eu vou começar a trabalhar com dados? Olha só esse gráfico da pesquisa do Data Hackers de 2024/2025, junto com a Bain Company, onde ele mostra que 63,3% dos profissionais que começaram a trabalhar com dados, dá para dar zoom aqui? Acho que na apresentação não, e começaram a trabalhar com dados em 2024 não tinham experiência prévia em TI. Do pleno, 60%. Se você somar quem tinha menos de um ano, a gente está falando de mais de 70% do mercado que não tinha experiência prévia em TI. Então, eu vou até tirar sair do modo apresentação aqui, apesar que eu estou usando o teclado errado, né? Então dá assim. Então você pode perceber que o mercado está muito aquecido sim para quem ainda não tem experiência. Então existem oportunidades para quem ainda não tem experiência, basta você ter a metodologia correta para conseguir conquistar essas vagas. Olha só que interessante também, quando a gente compara a remuneração de quem trabalhava com dados em 2019 e quem trabalha com dados em 2024. Antes, mais de 50% ganhava menos de R$6.000. Hoje, 2024, né, a gente está em 2025, mas da última pesquisa, mais de 75% ganha mais de R$6.000. Quando você compara esse crescimento de salário na área de dados com a inflação, o salário na área de dados cresceu 3 vezes mais. 3 vezes mais. A inflação no período cresceu, se eu não me engano, 4 e poucos por cento, e o salário aqui cresceu em 11,4% mais ou menos. Olha só que interessante também. Olha o quanto de gente trabalha de forma remota e de forma híbrida, que dá muito mais flexibilidade e qualidade de vida. Então, se você está procurando qualidade de vida, isso também é bastante interessante para você. Lógico que profissionais pleno e sênior, que já têm uma bagagem maior, conseguem mais oportunidades remotas. Para quem está começando, às vezes vai ter que estar se sujeitando ali a um presencial no começo. E para quem já está na área de gestor, também vai ter que acabar se sujeitando, porque está num nível mais de gerenciamento, então acaba ali tendo contato com muitas áreas e tem um papel muito importante dentro da companhia, então possivelmente vai acabar indo mais para o trabalho. Quando a gente olha a remuneração por nível de cargo, a gente percebe que júnior ainda tem uma tendência muito grande no mercado de ganhar menos do que R$6.000. Porém, existe uma pequena fatia aqui, que são a fatia dos melhores, que acabam ganhando, iniciando ali sua trajetória como júnior, já ganhando mais do que R$6.000, que é um trabalho, que é uma remuneração, considerando a média do Brasil, ótima. Então, isso é bastante interessante. Quando você vai para o nível pleno, aí mais de 50% já ganha mais de R$6.000. Quando você vai para o nível sênior, a gente já está falando de salários de R$12.000. E quando você vai de R$12.000 e R$16.000 também. E óbvio, quando você vai para a gestão, você acaba aí galgando salários muito maiores. Isso aqui, cenário Brasil. Se você trabalhar para fora, essa remuneração é muito maior. Então, é uma oportunidade assim, excelente para você que ainda tem dúvida, que são dados bastante específicos, tá? Tem algumas pesquisas também bastante interessantes aqui da gente olhar. Aí eu fiquei no meio da tela, né? Crescimento acelerado no mercado Big Tech. O mercado global de Big Data está projetado para atingir 103 bilhões até 2027, mais que o dobro de 2018.
Análise de preditiva, inteligência artificial, aprendizado de máquina deve ultrapassar 28 bilhões até 2026. Expansão da indústria e manufatura. O setor de manufatura está passando por uma revolução digital, com análise de dados industriais transformando produção e gestão operacional. Para você que é engenheiro, olha que oportunidade interessante. Espera-se que o mercado global de Big Data atinja 9,11 bilhões até 2026, então o mercado de dados está extremamente aquecido. Se você tem alguma dúvida, estou retirando todas essas dúvidas aqui agora. Olha só, você tem mais dúvidas ainda de que é possível? Eu vou mostrar a prova aqui para vocês, já eu volto nesse slide, que é uma coisa que eu mostrei no anúncio e que existe uma quantidade imensa de oportunidades na área de dados. Olha só, a maioria aqui, 95% das mensagens que vocês vão ver aqui, são mensagens de recrutadores me chamando para entrevistas, me oferecendo propostas de emprego. Então, são gente de todo lugar do mundo, de toda a indústria que você imaginar. Inclusive, Bet já me chamaram aqui, eu particularmente não trabalharia com Bet. De várias empresas, 99, Shopee, Whirlpool, Mastercard, etc. E eu recebo essa quantidade de mensagens todas as semanas dentro do meu LinkedIn. E isso já vem desde 2023, se eu não me engano, já tem uns 2 anos e meio que eu venho recebendo mensagem aqui dentro do meu LinkedIn, depois que eu segui a metodologia que eu apliquei para vocês, que eu mostro para vocês semanalmente no meu canal e que eu vou mostrar de forma mais persuasiva, mais imersiva dentro do clube de dados, tá? Porque a minha intenção no clube de dados, eu vou me colocar inteiramente à disposição de vocês para vocês conquistarem uma vaga na área de dados e continuarem crescendo sua carreira. Então esse é o meu objetivo aqui com vocês. E eu só queria entrar aqui nessa tela para vocês terem uma noção da quantidade de mensagens que eu recebi. Legal? Interessante, Lucas. Muito legal. Acho que vale a pena trabalhar com dados mesmo, mas me conta um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória, como você chegou até aqui, né? Porque agora você está ensinando de fato o que você aprendeu. Vamos lá então, vou comentar um pouquinho aqui sobre mim. Não vou entrar aprofundadamente, mas eu acho que é legal você conhecer a história de quem está te oferecendo esse clube de dados. Eu acho que é uma forma de mostrar um pouco mais de valor daquilo de quem é o seu mentor e de tudo que ele está fazendo aqui, tá? Eu sou graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu construí quase toda a minha carreira dentro da engenharia, não minha carreira profissional, mas minha carreira acadêmica, porque com 15 anos eu comecei a fazer curso no Senai, e aí dos 15 aos 23, mais ou menos, eu estudei a parte da eletrônica e elétrica, então tinha tudo para ser uma pessoa, um profissional de sucesso, digamos assim, dentro dessa área. Só que ainda no início da universidade eu vi a oportunidade de trabalhar no mercado digital, então trabalhar na área de dados, trabalhar na área de digital, e eu tive uma oportunidade de aprender a área de dados dentro de uma empresa do mercado digital, era uma empresa de e-commerce. Na época, eu entrei ali para exercer uma outra função, mas por conta do meu background técnico, como programador principalmente, que era algo que eu tinha aprendido na universidade, a minha diretora, na época, com 2 dias de emprego, ela me chamou e falou: Lucas, estou precisando de alguém para trabalhar com dados, você tem um background legal na parte técnica, você gostaria de somar o time? Isso, o time na época tinha só 2 pessoas, a gerente e o coordenador. Não tinha nenhum na lista na época. E aí eu acabei topando, conversei com algumas pessoas, e em uma entrevista recente, que eu fiz recentemente, eu respondi para a recrutadora que como eu entrei na área de dados, e eu falei para ela: olha, hoje eu vejo que foi uma ótima decisão. E eu sempre comento com o pessoal que o melhor momento para ter começado a trabalhar com dados foi ontem, e o segundo melhor momento é hoje. Então, esse é um pouquinho ali de como eu iniciei. Eu também sou pós-graduado em Ciência de Dados e Decisão pelo INSPER, e também estou ali me especializando em Engenharia e Inteligência Artificial. Já trabalhei em mercados como e-commerce, telecomunicações, serviços financeiros, e já recebi mais de 130 propostas de emprego no meu LinkedIn para empresas como Itaú, Whirlpool, Ambev, Shopee, 99, Volkswagen, Mindbody, Cogna e Mastercard e muitas outras. Né? Não dava para colocar todas aqui para vocês, mas só citar algumas que são bastante interessantes. Então eu passei por esse momento de transição também, de estar no mercado mais de engenharia e ir para o mercado de dados.
E isso só foi possível aplicando a metodologia que eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive, eu tripliquei o meu salário aplicando essa metodologia. E muita gente que às vezes eu vejo que tem mais conhecimento do que eu não consegue alcançar o mesmo patamar financeiro porque fica estagnado, não sabe aplicar as metodologias, não sabe se posicionar profissionalmente. E isso acaba afetando a carreira dela dentro do mercado de trabalho. Além disso, eu sou criador do canal Deitalizando-se, que é esse canal onde eu apresento meu conteúdo para vocês e ensino vocês a conquistarem uma vaga na área de dados, mesmo começando do zero e sem experiência nenhuma, tá? Essa é um pouquinho da minha trajetória trabalhando com dados. Então, hoje eu sou também alguns outros pontos interessantes. Hoje eu sou mentor na Sou Júnior. A Sou Júnior é uma iniciativa voluntária para você ganhar experiência no mercado. E aí é uma iniciativa mais geral, não é só focada na área de dados. Tem para gerente de produto, tem para UI UX, para quem trabalha com design, tem para quem trabalha com desenvolvimento, então é uma iniciativa mais geral. Eles constroem ali mais ou menos um universo onde você consegue ter alguma experiência ali de mercado de fato, colocar no seu LinkedIn, que é uma das propostas que a gente vai ver aqui, e ganhar experiência na área ali que a pessoa se candidatou. Hoje eu sou mentor para a área de dados. A gente está trabalhando ali junto com os juniores, tenho 2 juniores, no caso, embaixo de mim, onde eu mentoro eles e a gente está montando um projeto onde a gente está construindo um dashboard para o time de agilidade, onde a gente consegue identificar todos os pontos de gargalo dos trabalhos que a gente está fazendo. Então, a gente consome os dados lá dentro do Kanban, de todas as iniciativas e projetos que a gente está fazendo e ver o que está fluindo, o que não está fluindo, qual o tempo que está demorando e etc. Então, hoje a gente está trabalhando num projeto nesse nível para vocês terem ideia, tá? Legal? Esse é um pouquinho aí de seu mentor, de quem vai te guiar no clube de dados. Vamos lá. O que acontece? O que é o clube de dados de fato? Por que é interessante você participar dele? Aqui eu acabei ficando de novo no meio da tela. Vamos trazer para um lugar onde não tenha texto. Vamos lá. O que acontece? A maioria das pessoas que tentam ir para a área de dados e não conseguem, o que elas costumam fazer? Elas fazem um curso de Power BI, tenta construir um dashboard, às vezes até posta no LinkedIn, faz algumas entrevistas. Geralmente, isso é o que a maioria das pessoas faz. Procura um curso de SQL, Python ali na Udemy, falando que você vai se tornar analista de dados, o que não é verdade. Não é um curso de uma ferramenta que vai te tornar analista de dados. Não é isso que vai te dar uma robustez para se tornar um analista de dados de fato. Também não adianta você fazer isso e se candidatar a vagas sem estratégia nenhuma, porque às vezes você não tem experiência, você não tem todo o conhecimento e background técnico para conseguir passar numa entrevista, para se aplicar numa entrevista. Então isso acaba sendo muito complicado e você vai tentar e vai bater na trave muitas vezes. Inclusive, já tem uma seguidora aqui do canal que compartilhou lá no grupo que depois que aplicou as estratégias que eu passo aqui para vocês, ela conseguiu 4 entrevistas na área de dados. Ela não estava conseguindo nada, estava bem desanimada com relação a isso. E só depois de aplicar algumas das metodologias que a gente... opa, saiu aqui. Que a gente mostra aqui para vocês, que eu mostro sobre LinkedIn, etc., ela conseguiu essas entrevistas. Então, se ela conseguiu fazendo o passo a passo que eu mostro gratuitamente aqui no canal, imagina entrando no clube de dados, imagina aplicando toda a metodologia, sendo mentorada por mim, tendo meu contato, tirando dúvidas ao vivo. Isso faz bastante diferença. Nas entrevistas, muita gente só fala sobre a parte técnica, sei fazer isso, tem conhecimento nessa tecnologia, ao invés de focar nos resultados. Hoje, as empresas esperam que dentro de uma entrevista você apresente para elas o que você gerou de valor e resultado para a empresa, e não aquilo que você sabe fazer. Então, a ideia é você falar assim, olha, eu construí um dashboard XYZ que ajudou o time de negócios a tomar a decisão XYZ e que geraram resultados XYZ para a companhia. E é interessante que você saiba mensurar isso com números. É isso que as empresas esperam. Tanto que quando você faz esse tipo de conversa com o recrutador, você vai perceber que ele vai ser muito mais receptivo com você ali naquele momento. Porque ferramentas, dados, etc., todo mundo conhece, muita gente conhece, todo mundo que vai fazer entrevista conhece. Mas ela quer saber como você consegue transformar aquilo em negócio de fato. Outro ponto importante, não tem presença no LinkedIn. Olha, eu mostrei para vocês aqui. Olha o quanto de mensagem eu recebo dentro do LinkedIn. E a pessoa acha que é uma ferramenta que não funciona, não coloca na prática, não faz um LinkedIn atrativo para os recrutadores.
acaba perdendo um monte de oportunidades por conta disso. Cara, o LinkedIn hoje é a principal ferramenta quando a gente fala de trabalho. Então você precisa ter um posicionamento profissional ali dentro, porque isso vai te gerar muita oportunidade, muito network, contato com recrutadores, contato com gestores, contato com profissionais da área que podem te indicar para uma vaga. É uma das melhores ferramentas para você fazer network hoje. Então, geralmente, todo mundo que segue pelo jeito comum faz tudo isso aqui de forma errada. E no clube de dados, não. No clube de dados eu vou te mostrar um conhecimento técnico estratégico, estruturado, didático. Se está começando do zero, não sei nada, vai ser super didático para você conseguir entender o que é trabalhar na área de dados. Você vai conseguir tirar dúvidas diretamente comigo, porque as aulas vão ser ao vivo. Você vai conseguir ter um acompanhamento das vagas que você está aplicando, e eu também vou sugerir, vou indicar vagas para vocês aplicarem. Você vai ter treinamento para entrevistas com RH e gestão. Então tem mais 2 pessoas participando comigo, um head do varejo com mais de 30 anos de experiência no varejo, muito conhecimento técnico em tecnologia, então vocês precisam aproveitar essa oportunidade. Além de ter seu LinkedIn, seu currículo, seu portfólio ali todo estruturado e analisado também. Então, o clube de dados é isso, é pegar pessoas que têm o interesse em trabalhar com dados e levar elas até lá, até a primeira vaga, de forma estruturada, forma estratégica, didática, com tudo que você precisa para conseguir chegar lá. E principalmente a maior dor que a maioria das pessoas tem, que precisa da primeira experiência, mas não consegue a primeira experiência porque precisa da primeira experiência. Então é o dilema de Tostines. E a gente vai, com algumas empresas do grupo aqui, trazer projetos para vocês aplicarem, e vocês vão conseguir entrar lá dentro do LinkedIn, selecionar a empresa que vocês estão fazendo esses projetos, que no caso são empresas aqui do grupo, e colocar a experiência de vocês ali dentro. E a partir do momento que vocês forem fazendo os projetos, ganhando o portfólio, naturalmente vocês vão se tornar mais competitivos para o mercado e conquistar essa vaga. Meu intuito aqui é fazer isso com vocês de forma mais rápida possível, tá? A ideia do curso é que ele dure, ele tem um acompanhamento de 1 ano. 1 ano é um tempo bastante interessante e 1 ano vai passar de qualquer jeito, então você tem que aproveitar a oportunidade, tá? Mas é óbvio que quanto antes você conseguir, antes você consegue ali seu retorno sobre o investimento de participar do clube de dados. E esse é eu desejo aqui, minha expectativa e meu objetivo com vocês. Pô, Lucas, legal. Como vai funcionar então esse clube de dados, tá? Trouxe aqui para a tela, vamos modificar de novo, vou jogar minha carinha aqui. Legal. Uma vez por semana, a gente vai ter uma aula ao vivo comigo técnica e tirar dúvidas no final, tá? Isso é uma aula bem completa, bem densa, e que vai trazer muito valor para vocês, principalmente para quem está bem zerado, começando do zero mesmo. A gente vai falar sobre o que é a área de dados, então eu vou trazer de forma bem clara, didática, calma, explicando tintim por tintim o que é análise, o que é ciência de dados, o que é engenharia de dados, o que é pipeline de dados, os tipos de análises, os tipos de técnica para cada uma das análises, as ferramentas utilizadas e também, claro, o que está mais aí no hype ultimamente, que é a inteligência artificial, né? Não poderia ficar de fora aqui do nosso curso. Então isso a gente vai fazer uma vez por semana, semanalmente, juntos, num canal fechado ali, onde a gente consegue trabalhar esses pontos, tá? E aí vocês podem tirar dúvida diretamente comigo, vai ser tudo ao vivo, então esse contato vai ser muito interessante para vocês aprenderem bastante coisa, tá? Legal, esse é só um dos entregáveis dentro ali do clube de dados. Outra coisa, curadoria de vagas. Às vezes você tem dificuldade de ficar procurando vaga todo dia, porque para quem está iniciando, esse volume de aplicações ele é muito importante. A gente já falou aqui no canal sobre a taxa de empregabilidade. A gente precisa se aplicar para uma quantidade de vagas, porque estatisticamente, quando a gente está começando, a gente vai acabar recebendo mais nãos. Mas, ao aplicar, a melhorar o portfólio, saber se posicionar profissionalmente, a gente vai ficando cada vez mais perto do sim. Porém, no clube de dados, eu vou garantir para vocês que as vagas de dados chegam até vocês sem vocês fazerem tanto esforço para conseguir encontrar essas vagas para iniciantes. Então, é algo que vai ter dentro do clube também. Esse é um benefício que você tem de não ficar procurando ali tanto tempo. E aqui, obviamente, também no slide anterior, como eu falei para vocês, dificilmente vocês vão ter um curso tão estruturado tecnicamente
quanto esse que a gente vai ter dentro do clube de dados. Até mesmo as ementas de pós-graduação não conseguem digerir tanto conteúdo quanto o clube de dados proporciona. Porque geralmente você tem pouco tempo, pós-graduação às vezes é dividida em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, assim, é muito pouco tempo para você conseguir digerir um conteúdo tão denso. Aqui não, aqui vai ser muito mais estruturado, muito mais didático e claro para vocês, tá? Outra coisa, análise de currículo e LinkedIn. Lógico que isso vai ser sobre demanda. Então, coloquei aqui o que eu mostrei ali para vocês no LinkedIn, né, a quantidade de oportunidades que eu venho recebendo, coloquei aqui sobre o meu currículo também. E a gente vai fazer essa análise para que você deixe realmente seu currículo e seu LinkedIn atrativo de fato. Lógico, isso daqui vai ser sobre demanda, não dá para ficar analisando o LinkedIn todo dia, senão eu vou passar minha vida analisando o LinkedIn. Então, vão ter agendas ali abertas para você escolher um momento para a gente conseguir fazer essa análise de LinkedIn de fato, você tirar dúvidas também, de construir um currículo que seja atrativo para a inteligência artificial, porque hoje a maioria das plataformas utilizam inteligência artificial para saber se você está aderente à vaga ou não. Então a gente vai trabalhar esse ponto também de saber construir um currículo para que na plataforma que você aplicar, ela te identifique como um forte candidato, tá? Então é algo bastante interessante aí para você também. Então a gente vai ter isso lá dentro, além, lógico, de analisar o portfólio. Além disso, treinamento para entrevistas. Como eu falei para vocês, a gente vai ter uma participante de RH. Eu ainda não defini quem vai ser essa pessoa, porque eu preciso que seja uma pessoa que já tenha costume com trabalhos em presença digital. Isso é bastante relevante aqui para o projeto, porque é o seguinte, uma vez na faculdade, eu tinha um amigo que ele falava muito bem, enquanto a gente estava conversando, em rodas de amigo e tudo mais. E aí um dia a gente foi fazer uma apresentação de um projeto no primeiro semestre. E eu falei, pô, essa apresentação vai ser muito boa, porque eu já apresentava bem e eu acreditava que ele também apresentava bem por conta de falar bem, né? Ser uma pessoa muito comunicativa. E quando chegou na hora da apresentação, ele travou porque ele não estava preparado para aquele momento. Ele era uma pessoa super comunicativa, mas na hora da apresentação, de falar em público, ele travava. E quando eu comecei a escolher essa pessoa para participar aqui da parte de RH, eu falei, cara, tem que ser uma pessoa bem comunicativa, mas que não tenha problema em fazer esse tipo de projeto. Porque nada adianta ela ter a experiência, mas não conseguir demonstrar e não conseguir trazer valor aqui para vocês. Mas na próxima semana isso já vai ser definido, que no outro sábado a gente já começa o nosso clube de dados. E além disso, o entrevistador, o head de mercado é o Paulo, que já tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Ele vai fazer um papel aqui com vocês de ser o entrevistador da parte de gestão, da entrevista técnica, de treinar vocês para a entrevista técnica. Vai ser o head do programa do Clube dos Dados, então ele vai trazer alguns dos projetos aqui para a gente trabalhar e vocês conseguirem utilizar isso como experiência. Pode ser um indicador para vaga na área de dados, então ele conhece muita gente. A gente vai ter gamificação dentro do clube de dados, então ele pode pegar os melhores profissionais que fizeram os melhores projetos e indicar para possíveis vagas, já que ele conhece muitas empresas do varejo todo. E também é o CEO da Adventure Capital, que é algumas das empresas que está presente aqui dentro do nosso grupo, tá? Agora, o mais esperado de tudo por vocês é projetos para empresas do grupo. Então a gente tem aqui, além do canal, uma outra agência que eu toco, onde eu presto serviço para a parte de dados e inteligência artificial, e tem as empresas do grupo de Adventure Capital, na Mosca, a Polis e a Ali, por exemplo, que também vão servir ali como insumo para a gente trabalhar alguns projetos. Como isso vai funcionar de fato? Serão projetos quinzenais, feitos em sprint, a partir do segundo mês, porque eu preciso dar um mínimo de técnico para vocês, para o projeto realmente acontecer. Então, a partir do segundo mês, a gente vai começar a fazer essa rotina de fato, entrar dentro de uma empresa, não entrar dentro de uma empresa, mas ter ali a possibilidade de trabalhar a parte de dados como é dentro de uma empresa de fato. Então, a gente vai construir um Kanban, colocar os projetos ali dentro, definir requisitos, vocês vão ter tempo para trabalhar nesses projetos, eu vou mentorar vocês dentro desses projetos, vocês vão conseguir colocar isso como portfólio, vão conseguir selecionar essas empresas aqui também lá dentro do LinkedIn para colocar como experiência na seção de experiência de vocês, o que é muito importante. E também vai receber
o acompanhamento quinzenal ali do Paulo para identificar quais seriam as melhorias, as possíveis melhorias dentro daquele projeto, o que gerou valor, o que gerou menos valor, o que vocês precisam melhorar, e vão receber esse feedback constantemente. Assim como na Soul Júnior a gente tem todo um universo onde a gente consegue pegar alguns projetos e fazer com que ele se torne experiência para os nossos juniores, aqui também dentro do Clube de Dados a gente vai fazer essa mesma ideia focado na área de dados, tá? Então, vai ser extremamente interessante para vocês tudo isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Seguinte, algumas dúvidas que podem surgir. Como que eu vou fazer parte do clube de dados se eu não tenho tempo para fazer o curso agora? Se você não tem o tempo mesmo, você mal dorme, ok, eu não posso fazer muito por você. Só que se você não tem tempo para fazer isso agora, imagina nos próximos anos. A gente está vendo a situação do país e o quanto a gente tem sofrido aqui por conta de empregos talvez que não te valorizem tanto. Então, se você não tem tempo agora, imagina daqui 1, 2, 3 anos, quando o mercado de dados vai continuar aquecido e você vai continuar perdendo oportunidades. Então, infelizmente, não ter tempo é uma questão de prioridade. Eu lembro que 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma oportunidade, uma grande oportunidade, uma das melhores oportunidades da minha vida. Só que chegou em determinada fase, eu precisava saber falar inglês. E eu não sabia falar inglês. E eu acabei perdendo uma grande oportunidade. Só que eu aprendi a lição. E nos 2 anos seguintes, após aquela oportunidade, de segunda a sexta, das 6 da noite às 7 da noite, das 6 da tarde às 7 da noite, não sei se é tarde ou noite, eu estudei inglês continuamente, né, em conversação, durante 2 anos, até conseguir ficar minimamente fluente em inglês. Por quê? Porque eu tive uma dor muito grande. Então, às vezes, você deixa de fazer algo porque você ainda não teve aquela necessidade. No meu caso, eu tive uma necessidade muito clara. Talvez você tenha uma necessidade muito clara agora e precisa aproveitar essa oportunidade. Então, essa é a resposta que eu tenho para você com relação a não ter tempo para fazer o curso. Outra coisa que pode acontecer, tenho medo de não conseguir acompanhar o conteúdo. Eu já comprei 1 milhão de cursos online para fazer, para aprender alguma coisa, e 90% deles eu não fiz. E não é questão de não conseguir acompanhar o conteúdo, é questão de prioridade. Às vezes você achou que era interessante naquele momento, descobriu que não ia ser, tá? Então, isso pode acontecer. Mas, como é um conteúdo que você vai ter contato comigo diretamente, não é uma aula gravada, é muito mais fácil o acompanhamento. A mesma coisa que você for para academia e tem um personal ali. Às vezes a pessoa desanima porque não tem alguém para guiar ela não está vendo o resultado de fato. E comigo te mentorando, eu vou te deixar muito mais claro daquilo que você realmente tem avançado ou não avançado. Além, óbvio, dos projetos que você vai ter ali, do acompanhamento com o Paulo, das entrevistas com o RH. Então, isso faz muita diferença para quem quer trabalhar com dados de fato. Já fiz outros cursos e não consegui emprego, por que agora vai ser diferente? É aquilo que eu comentei com vocês lá no início. Talvez você tenha feito cursos na maneira tradicional, curso de Python, SQL, tentou aplicar alguma coisa ali no LinkedIn e não funcionou, porque não é assim. Existe uma metodologia para ser aplicada. Então, aqui no Clube de Dados, a gente não consegue garantir, porque ninguém vai para academia e o instrutor garante que você vai fazer o exercício corretamente e a dieta. Mas o que eu posso fazer do meu lado vai ser feito. Basta você fazer o seu lado também, que com certeza a gente vai conseguir o objetivo aqui. E se eu não tiver nenhuma experiência prévia em dados? Sem problema nenhum, a gente vai começar do zero mesmo, e você vai ter essa oportunidade de conseguir suas primeiras experiências na área de dados, lembrando que quem entra no mercado como júnior não tinha experiência prévia em TI, como eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, no início da nossa aula aqui. O valor está muito barato. Ainda não mostrei o valor, mas ele vai estar muito barato. Será que é bom mesmo? Cara, eu lembro quando eu era jovem, uns 7, 8, 9, 10 anos atrás, e eu queria fazer alguns cursos. E eu não consegui fazer por conta do poder aquisitivo. Não tinha dinheiro mesmo. Não era uma questão de prioridade ou não, como é hoje. Era uma questão de eu não tinha dinheiro. Então, nessa primeira turma, até pela confiança que vocês deram em mim, eu também vou dar uma confiança para vocês e vai ser um valor assim muito barato. Mas isso não vai acontecer para as próximas turmas,
Até porque tem pessoas participando junto comigo e eu preciso pagar essas pessoas. Então, para que esse projeto aconteça, ele precisa ter um valor mínimo para acontecer. Porém, nessa primeira turma, ele vai ser irrisório perto das próximas turmas. Então, é o momento de você aproveitar. Uma coisa que você pode se perguntar também, não sei se eu vou ter disciplina para seguir até o fim. Olha, se com acompanhamento você não tiver disciplina para seguir até o fim, aí é um pouco complicado mesmo. Mas como foi totalmente estruturado para que você não desista, eu acredito que você consegue ir até o seu objetivo. Geralmente, o que a gente vai até o final? Aquele curso que a gente está pagando e todo mundo está fazendo. Graduação, por exemplo, ou pós-graduação. Você vê que muita gente desiste, mas muita gente vai até o final porque muita gente está indo até o final. Então é o efeito cascata ali, Maria vai com as outras. Mas quando você vê os resultados de quem entrar no clube de dados e vendo que essas pessoas estão conseguindo e você não, vai ser um motivador para você ir até o final, tá? Então eu garanto para você que esse acompanhamento vai te ajudar a seguir até o fim. Já existem muitos profissionais de dados. Será que ainda vale a pena entrar nesse mercado? Mentira. A gente está começando o boom de dados agora. Começou há 5 anos atrás e a gente está vivendo um hype gigantesco hoje. E pela quantidade de mensagens que eu recebo no LinkedIn, eu acho que vale muito a pena entrar nesse mercado, sim, principalmente quando a gente olha para os salários. Tenho medo de não conseguir emprego mesmo depois de participar. Eu vou mostrar para vocês já já a tela aqui onde você vai fazer o cadastro. É o seguinte, esse curso ele tem uma garantia de 30 dias, de forma incondicional. Entrei no programa, assisti as primeiras aulas, vi que não é para mim, não gostei, solicita a devolução do teu dinheiro que eu devolvo na hora, tá? Sem letras miúdas, sem papo. Gostaria de entender porque você saiu, seria legal para eu melhorar o programa, mas eu não vou discutir com relação à devolução. Solicitou a devolução, vai ser devolvido dentro de 30 dias. Além disso, tem uma garantia condicional. Qual que é a garantia condicional? Participei das aulas, tive a presença ali nas aulas ao vivo. Fiz os projetos, simulei as entrevistas, montei um portfólio. Depois de 1 ano, não consegui o meu resultado, eu devolvo o seu dinheiro também. Se você aplicar tudo e não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro. É a mesma coisa que você ir para academia, fazer todos os exercícios corretamente, fazer a dieta e não conseguir o shape. Aí alguma coisa tá errado, eu posso sentar com você, olhar melhor, mas assim, não conseguiu, eu devolvo totalmente o seu dinheiro. Ou seja, você não tem risco nenhum participando desse projeto. Ou você consegue seu objetivo, ou seu dinheiro, ou você recebe seu dinheiro de volta. Então, não tem risco nenhum aqui, tá? Não conheço ninguém que fez esse curso, afinal é a primeira turma, não sei se é confiável. Como eu falei para vocês, tem um background técnico de mercado muito grande. O Paulo tem 30 anos de mercado e vai mentorar vocês também, além de entrevistas com RH. Então, assim, é a melhor infraestrutura comunidade que vocês podem ter relacionada à área de dados. Se isso aqui não for confiável o suficiente, entra no programa, participa, se não gostar, pede o seu dinheiro de volta. Simples assim. Não posso investir agora. Se você não consegue investir agora porque não é sua prioridade, ok. Agora, se você acha que não vale a pena, novamente, entra, participa. Se não fizer sentido, e eu garanto que vai fazer sentido, aí você pode sair e pedir o seu reembolso. Não consigo competir com gente mais experiente, porque você segue o jeito comum ainda. Seguindo aquilo que vai ser ensinado na metodologia do Clube dos Dados, você vai conseguir competir com essas pessoas. Mas ninguém pode garantir que eu vou conseguir um emprego, então por que eu vou investir? Não consigo garantir mesmo porque eu não sou você, eu não consigo entrar dentro aí da sua tela, tomar o seu corpo, fazer as entrevistas e os cases para você. Da mesma forma que quando você vai para academia, o instrutor, seu personal, não garante que você vai fazer os exercícios corretamente ou que você vai seguir a dieta. Então, aqui, esse é o ponto. Eu posso entregar tudo, mas se você achar que só o que eu estou fazendo vai ser suficiente, aí com certeza você não vai fazer sentido para você investir, tá? Eu não entendo de dados, vou ficar perdido. Para você é algo muito novo, novamente, a gente vai começar do absoluto zero. Eu não preciso que você seja de exatas, eu não preciso que você tenha background em TI. Eu só preciso que você tenha a disponibilidade para participar e também a intenção de participar de fato, tá?
Não é simplesmente comprar o curso e achar que ele vai acontecer de uma maneira fácil. Existe muito trabalho por trás. Mas eu vou estar sempre te acompanhando. Você tem alguma dúvida ainda com relação se vale a pena ou não participar do Clube dos Dados? Comenta aqui comigo nos comentários, me chama no WhatsApp, dá um jeito de entrar em contato comigo, que com certeza eu vou estar te respondendo para você saber se aquilo é ou não para você, tá? Legal, Lucas. E como eu faço para participar? Quanto vai custar esse programa? Estou decidido em fazer parte. É isso que a gente vai ver agora. Deixa eu sair aqui e entrar na página. Aqui vai ter uma página onde eu explico também tudo aquilo que eu falei para vocês aqui no curso, tá? Aqui na aula. Então, é o passo a passo para você conquistar sua vaga no mercado de dados, ganhar salários aí que ultrapassam os 20 mil reais. Aqui tem um vídeo onde eu mostro toda a pesquisa do Data Hackers, mostrando se vale a pena ou não trabalhar com dados em 2025. E aí você tem dados mais palpáveis dessa pesquisa, para quem quiser assistir. Comenta um pouquinho de tudo aquilo que eu recebi, que eu mostrei aqui para vocês. Você não vai aprender de forma isolada, você vai ter feedback, vai ver a rotina de um profissional, vai construir um portfólio, vai criar network com outros profissionais, vai treinar para entrevistas, enquanto os outros cursos terminam apenas com certificado que você sai com uma experiência comprovada, tá? Já comentei um pouquinho sobre mim, coloquei algumas das mensagens que eu recebi para analista, engenheiro e cientista de dados. Para quem que é o clube de dados? Para quem está começando do zero, já conhece o básico, mas ainda não tem experiência prática para mostrar no currículo. Para quem quer colocar projetos reais no portfólio para se destacar nas entrevistas. Para quem está pronto para participar ativamente, cumprir passos e receber feedbacks construtivos de fato. Entender que desenvolver habilidades técnicas e comportamentais é o caminho mais rápido para entrar no mercado. E quer aprender diretamente com quem já atua na área e conhece o que as empresas buscam. Então, esse é o público aqui do Clube de Dados, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai ter aulas técnicas, projetos reais, acesso a vagas, análise de LinkedIn e simulação de entrevistas. Então, é o combo completo que você precisa para conseguir conquistar sua primeira vaga, tá? Aqui alguns dos resultados que você vai ter: sua entrada no mercado de trabalho, um portfólio irresistível, segurança nas entrevistas e network com profissionais. Hoje, sem o clube de dados, você não tem portfólio, você tem segurança na entrevista, você não tem um currículo e um LinkedIn atrativo para recrutadores, procura vaga sozinhos, aprende de forma solitária e muito conhecimento teórico e pouco conhecimento prático. Com o clube de dados, você tem um portfólio robusto, você tem confiança para as entrevistas, tem um perfil otimizado de LinkedIn e currículo, recebe vagas filtradas para iniciantes, tem network e experiência prática simulando o dia a dia de um profissional de dados. O que você irá receber? Vamos aos valores, tá? Todos esses valores aqui são o que realmente custaria para você participar de um programa desse, com base em diversos outros programas que existem na área de dados ou de áreas similares de tecnologia. Mas esse não vai ser o preço para vocês. Como eu falei para vocês, o preço para vocês vai ser irrisório, tá? Aulas particulares. Quando eu estava fazendo minha pós-graduação, eu queria muito fazer aulas particulares com uma professora de estatística, porque ela era muito inteligente, cara. Só que eu já pagava um absurdo na pós-graduação. Já pagava mais ou menos esse valor aqui de R$2.000 e 400 para ter uma aula, algumas vezes uma aula com ela em um semestre. Imagina o quanto eu não teria que pagar para ter uma aula particular com ela ali semanalmente. Então, tem um valor inestimável você ter uma aula ao vivo com um professor específico daquela área, com um conhecimento específico daquela área. Isso é um valor de R$ 2.447, considerando que é uma aula em grupo, que é mais ou menos o que eu paguei ali na minha pós, você pagaria mais ou menos esse valor aqui. Participar de um projeto prático. Cara, imagina um projeto prático onde alguém vai te guiar do início ao fim. Isso daqui também teria um valor inestimável. E aqui eu coloquei um valor de 1.997, e tudo isso aqui é por mês, tá? Acesso a vagas, então curadoria de vagas, R$ 99,00, pagar um serviço ali de assinatura onde você recebe vagas semanalmente. Análise de LinkedIn, R$ 147,90, análise de currículo. Simulação de entrevistas, R$ 997. Tudo isso custaria e você receberia um valor total de R$ 5.688, um valor agregado no produto de fato. Mas hoje, vocês que estão aqui na primeira turma, não vão pagar isso.
não vão pagar esse valor de R$ 5.688,80 por mês. Ninguém tem condições de pagar isso por mês hoje, apesar de ser o preço, de valer tudo isso. O que vocês vão pagar, na verdade, é R$ 199 por mês. Então, é um valor muito pequeno comparado a tudo que vocês vão receber, tá? Eu tenho certeza que vocês pagam muito mais em compras da Shopee e em outras compras. Só que também não vai custar R$ 199 por mês para vocês, a primeira turma. Não vai. Para você que adquirir, para você que entrar no clube de dados, entre hoje, dia 8/8 e 9/8, então são só esses 2 dias, para as pessoas que estão realmente comprometidas. Geralmente, as pessoas, quando elas abrem esse tipo de oportunidade, elas colocam um dia apenas, então até o final do dia 8. Só que eu não gosto disso porque traz uma sensação de, puta, preciso tomar uma decisão rápida, sem pensar. Então eu vou deixar até amanhã, até o dia 9/8, aí você tem um tempo ali para raciocinar, para pensar melhor, para decidir isso. Então até o dia 9/8, depois no dia 10 muda esse preço, volta para 199, vai custar R$ 9,9 por mês. Então, de forma recorrente ali, vai ser cobrada de vocês todo mês, R$ 99 por mês. Às vezes, se você for comer no McDonald's com alguém ou comprar uma pizza, acaba saindo até comer fora, né? Comer uma pizza fora, acaba até saindo um valor mais caro do que esse aqui. Então, eu tô falando que é um valor de uma pizza que você vai investir e ter um retorno potencial ali de um salário de 3, 4, 5, 6, 7 mil reais por mês trabalhando como analista de dados. Então, rapidamente você consegue pagar o valor investido conquistando a sua vaga. Tá? Então, vai ser apenas R$ 9,9 por mês para quem entrar até 9/8. Essa oportunidade fica aberta até quinta-feira, não lembro o dia de cabeça, até a próxima quinta-feira, que é dia 14/8, tá? Porque no sábado começam as aulas, então quem entrar vai entrar até o dia 14/8, as vagas são limitadas, eu não consigo atender todo mundo, então garante a sua vaga rapidamente, entre hoje e amanhã, para você adquirir o valor promocional, tá? R$ 99 mês. E Lucas, por que tá tão barato assim? Primeira turma, vocês depositaram confiança em mim, eu vou depositar a confiança de vocês que estão participando desse projeto. Meu objetivo é que vocês alcancem a vaga de vocês. E como eu falei, já quis ter oportunidades e não tive porque não tinha um poder aquisitivo. Eu sei que quem está participando do programa, do grupo ali, tem um poder aquisitivo bastante variado. Então eu gostaria de agregar todo mundo para esse projeto, todo mundo que queira participar de fato. Então gostaria de dar essa possibilidade. E se você já ouviu falar que não tem mentira, porque eu fazia faculdade e a galera utilizava o dinheiro do auxílio para ir para festa. Tinha uma festa específica lá no Paraná, vou falar aqui, era o Engenharia das Paranaense. E a galera usava o dinheiro do auxílio para ir para essa festa que custava, sei lá, 300, 400, 500 reais, não sei. Então, eu sei que você consegue, claro, né, só em situações extremas não, mas eu sei que você consegue pagar esse dinheiro por mês, né, pedindo ajuda para os seus pais. Nessa fase inicial, eu vou acompanhar cada aluno de perto. Então, você vai ter um feedback muito próximo para que você realmente alcance o resultado. E isso vale muito. Porém, nas próximas turmas, como eu falei para você, tendo os resultados, trazendo aqui a galera para o canal, para elas verem o que vocês conquistaram, isso vai ter um valor bem maior. Esse preço não vai ser para sempre, como eu falei para vocês, ele vai estar só até amanhã, 9/8. Garantia, como eu falei para vocês aqui, importantíssimo. Você tem 30 dias de garantia incondicional. Não gostou? Pegue seu dinheiro de volta, sem conversa. Se por algum motivo você não gostar do curso, é só pedir. Agora, você tem a garantia condicional, que é o que eu aconselho você utilizar. Participa, seja assíduo do projeto, faça os projetos, monte o seu portfólio, construa o seu LinkedIn, construa o seu currículo, se torne um analista de dados, aprenda a parte técnica, que dentro de um ano você vai conseguir sua vaga. Eu espero que isso aconteça de 3, 6 meses, mas se acontecer em até um ano, ok. Se não acontecer, pede o seu dinheiro de volta. Você não tem risco participando do Clube dos Dados. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês. Algumas perguntas frequentes, podem ter mais, e aí você pode entrar em contato comigo para perguntar. Preciso ser formado para participar? Não necessariamente, porém os resultados são muito mais expressivos para estudantes de graduação formados ou estudantes de pós-graduação. Muito difícil você estar no ensino médio e conseguir entrar nessa área, porque um requisito mínimo, chave ali, é
tá, pelo menos, ali estudando uma graduação. Não importa qual. Não tem experiência em dados, pode participar? Sim, já expliquei para vocês, o programa foi justamente pensado em quem ainda não tem experiência na área de dados. Eu preciso saber Python, SQL ou qualquer outra ferramenta para participar? Não, eu vou te ensinar isso de forma didática. Qual o objetivo do programa? Te ajudar a conquistar a sua vaga na área de dados. E em quanto tempo eu consigo minha primeira vaga? Para quem já tem um pouquinho mais de background técnico e também algum tipo de experiência, a gente tem uma média ali de mercado de mais ou menos de 3 a 6 meses. Em outros casos, pode variar de 6 meses a 1 ano, para quem não tem conhecimento nenhum. Então, seguinte, vou disponibilizar o link aqui da página. Disponibilizando o link aqui da página, você vai clicar em Quero Começar Agora. Clicando em Quero Começar Agora, ele vai te levar para o link do checkout aqui, tá? E aí vocês preenchem a informação, se vão querer pagar em cartão de crédito, Pix, ou alguma outra possibilidade. Aqui tem boleto, cartão de caixa virtual, PayPal. Vocês conseguem colocar essas informações aqui e fazer a assinatura de vocês no Clube dos Dados, tá? E aí, recorrentemente, todo mês vai ser cobrado de vocês. Galera, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, não deixem de entrar em contato comigo, porque é uma oportunidade muito grande para vocês. É uma oportunidade que vai levar vocês a um caminho que hoje eu tenho sou muito agradecido de fazer parte, sou muito agradecido de todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E eu tenho criado esse canal aqui para ajudar vocês com o mesmo objetivo, né? Tem muita gente que está procurando uma solução, uma alternativa, né? Alguns já estão dentro desse caminho, mas alguns estão procurando uma solução, uma alternativa, e talvez esse seja o momento, talvez essa seja a oportunidade. E se vocês perderem, na próxima turma, esse valor com certeza vai ser diferente, porque, enfim, vão ter mais pessoas participando, tá? Então é isso. Esse é o Clube dos Dados. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu apresentei aqui para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. As vagas são limitadas, o preço promocional é limitado, é até amanhã. Então, entre o mais rápido possível para participar, que no próximo sábado, dia 16/8, a gente começa. Show? Muito obrigado, eu fico por aqui e a gente se vê lá dentro do Clube dos Dados. Até!